Deus existe? Se Ele existe, quem criou Deus? Nos acompanhe nesse vídeo. Juntos nós vamos pensar sobre esses dois questionamentos e também refletir sobre outras verdades concernentes ao ser de Deus. Para começar, Deus não existe, Deus é. Nós é que existimos e que em determinado momento da história passamos a existência. Algumas pessoas questionam sobre quem criou Deus, mas essa pergunta ela já é equivocada na sua concepção. É o mesmo que perguntar qual o cheiro do azul. A cor azul não está na categoria das coisas que têm cheiro. Da mesma forma, Deus, Ele não está na categoria de seres criados, porque Ele é e não meramente veio à existência. Em Êxodo 3,14, Deus se revela a Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, Ele usa um título, uma expressão que é muito interessante para nós refletirmos nesse momento. Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Uma melhor tradução seria, eu serei o que serei. Isso é profundo por si só, porque Deus está dizendo para Moisés, quando vocês precisarem de água, eu serei a água de vocês. Quando vocês precisarem de cuidado, eu serei o cuidado de vocês. É nesse texto que aparece o tetragrama de Deus, que são 4 letras hebraicas, das quais nós não sabemos exatamente a pronúncia correta. E alguns estudiosos afirmam que a pronúncia desse nome de Deus carrega consigo o som da respiração do ser humano. Tem algum nexo, tem alguma lógica, porque Deus se apresenta como um Deus que é espírito, respiração, fôlego, espírito, sopro. E também nos faz refletir sobre a importância de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele é tão presente no nosso viver quanto nós respiramos. Ele está ao nosso redor, Ele vê as nossas ações, Ele vê tudo que nós fazemos. Da mesma forma como nós também dependemos de Deus, da mesma forma como necessitamos do ar para viver. Nós respiramos o tempo todo e precisamos de Deus o tempo todo nas nossas vidas. Deus é aquele que se manifesta, que nos ajuda no que nós precisamos, é o Deus que está presente o tempo todo e nós precisamos, nós dependemos de Deus para viver. Interessante pensarmos, qual a primeira coisa que nós fazemos ao nascermos? Respirar. Ou será que não seria pronunciar o nome de Deus? E nós morremos no momento em que paramos de respirar, ou talvez morremos porque já não conseguimos mais falar o nome de Deus. Há diferentes posicionamentos acerca da existência de Deus. Há os ateus que negam a existência de Deus, que é estranho, porque não há necessidade de negar uma negação. No Salmo de número 14, o salmista diz que essa postura é tolice. Há os panteístas que confundem Deus com a criação e dizem que Deus está em todas as coisas, quando na verdade Deus criou todas as coisas, mas Ele não se confunde com a criação. Deus está à parte da criação, presente nela, mas não se confunde com ela. E ainda há os agnósticos, que dizem que Deus existe, mas imaginam que nós não podemos ter um relacionamento com Ele, não podemos nos aproximar de Deus. Em João 4:24, o texto da palavra de Deus vai nos dizer que Deus é Espírito. Por ser Espírito, Deus é imaterial e incorpóreo. Ao mesmo tempo, a Escritura vai nos mostrar um Deus que é um ser pessoal, pois Ele tem autoconsciência, Ele se comunica, Ele tem inteligência, a moralidade está presente em Deus, e são essas as características que definem uma personalidade. Por ser pessoa, nós podemos nos relacionar com Deus, Ele fala conosco, nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos sentir a presença de Deus, e ao mesmo tempo, por ser Espírito, Deus Ele é ilimitado, Ele está em todos os lugares, não importa onde nós estamos, nós não conseguimos fugir da sua presença, como diz o salmista no Salmo de número 139. Este Deus, Ele se manifesta em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esse é um dos grandes mistérios do ser de Deus. Por mais que haja explicações,
Nossa mente humana limitada jamais conseguirá apreender e compreender com totalidade quem Deus é e essa manifestação de Deus nas três pessoas. O que é certo é que o Pai é Deus em plenitude, o Filho é Deus em plenitude e o Espírito Santo é Deus em plenitude. Termino com o texto de Tiago, capítulo 4, verso 8, onde o escritor nos diz o seguinte: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Busque a Deus, busque a presença de Deus e Ele vai se manifestar a você. Assim como tantos outros homens na história buscaram Deus e tiveram uma experiência profunda com Ele, sentiram a sua presença de forma muito real e muito verdadeira. C.S. Lewis é um grande exemplo. Estude sobre a história dele e você vai compreender como este ateu se transforma num cristão a partir do momento em que ele busca Deus de forma intensa e verdadeira. Deus te abençoe.